Oi gente, tudo bem? Resolvi gravar esse vídeo para falar para vocês, contar um pouquinho para vocês como que foi que eu consegui o meu visto de trabalho como enfermeira aqui na Inglaterra. Então, só para dar um pouquinho para começar lá no início, quando eu escolhi ser enfermeira, um dos motivos que eu escolhi ser enfermeira é pelas possibilidades que a enfermagem dava. Eu já sabia que tinha como conseguir visto de trabalho em outros países como enfermeira, eu sabia que tinha como validar o diploma como enfermeira, eu já tinha conhecido pessoas que tinham conseguido visto para a Inglaterra, para os Estados Unidos, para o Canadá, através da enfermagem. E então eu me interessei muito quando eu comecei a pensar. Eu já sabia que eu queria alguma coisa na área da saúde, mas eu gostei dessa possibilidade de não ficar travada num país, de poder trabalhar com aquilo que eu queria, com o que eu gostava, em outro país, né? A enfermagem tem que gostar da profissão também, mas é legal isso, porque a enfermagem ela tá em todo lugar, não tem lugar no mundo onde não precise de enfermeiro, onde não use a enfermagem. E outra coisa é que você nunca fica sem emprego. Mas é verdade, né? Sempre tem, desde o nascimento até a velhice, sempre tem um enfermeiro lá. Você pode não observar, mas pode contar que sempre tem alguém da enfermagem lá, desde o nascimento até a velhice. Isso é uma das coisas bonitas da minha profissão, que eu tenho muito orgulho. Mais uma coisa que... Então, eu escolhi ser enfermeira. Quando eu me formei, eu comecei a observar o que estava em aberto de processos. Então, eu dei uma olhada no Canadá. O Canadá era bem difícil de validar, porque você mandava documentação e você tinha que fazer estágio de 6 meses, 1 ano, lá no Canadá, até você conseguir a validação. Eu vi os Estados Unidos e eu dei entrada no processo dos Estados Unidos, mas é um processo bem demorado, assim, então parecia que nunca ia sair. Depois eu até consegui, outro dia eu posso até contar pra vocês, eu consegui o meu registro nos Estados Unidos, mas eu já tava aqui na Inglaterra quando eu consegui. E ele também dá visto de trabalho, né, ele dá o green card, então, mas isso é uma outra história. Então, mas tava bem demorado, tava bem travado dos Estados Unidos quando eu comecei, eu cheguei a começar. E daí estava aberto o da Inglaterra, que quando eu me formei estava fechado, mas quando eu fui ver em 2017, eu me formei em 2013, mas em 2017, quando eu fui ver, ele estava aberto novamente o processo para imigrar com um visto de trabalho para a Inglaterra. Então eu me interessei e comecei a ir atrás desse processo. Só que o primeiro passo, e até hoje, alguns passos podem ter mudado, mas até hoje, mais ou menos, os passos eu vou explicando pra vocês como é que é. Então, a primeira coisa, eu tinha que conseguir o inglês, o IELTS, que é um teste de inglês de proficiência. E esse teste, ele pedia que em todos os módulos, que é o listening, speaking, writing e reading, eu tivesse a nota 7. O que acontecia? Eu conseguia a nota 7 em reading, speaking e listening, mas eu não conseguia no writing, porque a nota 7 no writing, no IELTS, é uma nota, ele é acadêmico, então é uma escrita mais acadêmica, assim, mais formal, então eu sempre empacava no 6,5. Nos outros eu conseguia 7,5, 8, 8,5, né? Só que chegava no writing, eu escrevia textos e textos e textos e treinava e procurava gente pra me ajudar, assim, gente que já tinha feito, e sempre empacava no 6,5. Então fiz uma vez, 6,5. Fiz outra vez, 6,5. Fiz outra vez, 6,5. Vocês não vão acreditar, mas eu sempre tinha que ir para outros lugares para fazer essas provas. Então eu ia para o Rio de Janeiro, para São Paulo, para Brasília. Então, o que aconteceu? Eu várias vezes viajei, né? O bom é que eu viajava o país todo para fazer as provas. Então, quando eu parei e disse, poxa, não tô conseguindo. Daí eu peguei um professor, uma empresa, tinha um professor particular, muito bom. E eu fiz 6 aulas com ele. E depois dessas 6 aulas, eu já marquei 2 provas, uma direto, uma atrás da outra, assim. Tipo, marquei uma em março e a outra em abril. Pensei, vou fazer essa de março, que daí eu já vou ver como é que eu tô. E daí eu já pego e já engreno e já faço a segunda. Porque se eu já não passar nessa, eu já não passo na outra também. Então, eu tenho que saber o que é que vai acontecer. Então, é isso que eu fiz. Marquei, fiz a de março. E consegui a nota 7. Mas eu não sabia até em abril, né? Quando eu ia fazer a outra. Mas eu continuei estudando. Em abril eu fiz a outra, sem saber a nota da que eu já tinha feito.
e eu tirei daí 7,5. Então, finalmente, com a ajuda do professor, às vezes é isso, só precisa de alguém para te dar um empurrãozinho, para te dizer, ó, aqui tá errado, ali você precisa melhorar, e tu desempaca, às vezes sozinho a gente não consegue. Então, finalmente, quando eu consegui a nota 7, eu consegui dar entrada no órgão que regula a enfermagem aqui na Inglaterra, que é o NMC, tá? Esse órgão, ele é o órgão do país todo, não é que nem no Brasil que a gente tem nos estados, né, o COREN e o COFEN. Aqui é só o NMC, ele cuida de tudo. Então, com isso, eu consegui dar entrada lá no portal, lá no website deles. E eles me deram um checklist de documentos que eu tinha que apresentar. E a partir desse momento eu comecei a me preparar para o teste teórico, tá? Eles têm um teste teórico que, se eu não me engano, são 75 questões teóricas, baseadas na enfermagem daqui. São perguntas simples, mas do dia a dia, sim, mas você tem que dar uma estudadinha. Tem um livro que é chamado Royal Marsden, e também tem alguns materiais que eu procurei em grupos do Facebook, de pessoal que disponibilizou com perguntas que geralmente caem. Então, eu comecei a estudar. Fiz o teste teórico, tá? Então, por exemplo, o que aconteceu? Em abril eu consegui o IELTS, em junho eu fiz esse teste teórico. E eu passei de primeira no teste teórico. Não é um teste difícil, então eu consegui passar neste teste teórico. E a partir disso, eu comecei a entrar em contato com as agências da Inglaterra. Através do Facebook mesmo, eu comecei a procurar nursing jobs in the UK, nursing jobs in England. Comecei a procurar e mandar e-mail para todas as agências dizendo, olha, eu já tenho inglês, que é o pré-requisito, eu já tenho teste teórico, vocês têm vaga? Vocês têm vagas para sponsorship, que é um empregador que faça esse chamado sponsor de enfermeiro que leve para visto de trabalho? Comecei a entrar em contato. E eu fiz várias entrevistas, assim, não foi difícil conseguir as entrevistas, tá? A partir do momento que você tem os pré-requisitos, não é difícil, não é complicado, eles já iam me marcando. E eu fui fazendo entrevistas, fiz para um hospital, só que esse hospital era meio longe. Quando eu vi que tinha uma vaga mais perto, fiz para esse outro hospital, passei nessa também. Então, passei em 2 entrevistas, até que eu fiz a terceira entrevista, que é pro hospital que eu trabalho hoje, que é um hospital mais perto de Londres, que eu queria um hospital mais perto, né, da região de Londres. Então, eu procurei esse hospital e consegui a vaga nesse hospital. Quando meus documentos estavam todos prontos, quando eu já tinha um empregador, esse empregador emitiu uma carta, tá? Que é uma carta de sponsorship. Eles me emitiram essa carta e com essa carta eu conseguia dar a entrada no consulado britânico para conseguir o visto de trabalho, né? Para conseguir o visto para mim e para minha família. A agência foi me ajudando em todo esse processo, tá? Quando eu consegui a agência que fez o sponsorship, né? Para eu conseguir o visto de trabalho, eles foram me ajudando em todo esse processo de onde que eu tinha que fazer, o que eu tinha que enviar de documento, como é que fazia essa parte consular. Então eles foram me ajudando em tudo, assim. Qual que é o acordo que eu fechei com eles, né? Isso é uma coisa que geralmente todos os hospitais e agências têm. Eles geralmente pagam todas as taxas, todos os testes que você já fez até ali, tá? Tanto de inglês quanto de teste teórico, sabe? Eles também pagam o voo e geralmente dão um bônus quando você chega aqui. Então eu fechei isso com eles e quando eu chegava aqui eu ganhava 2.000 libras de bônus, né? Que é para ajudar com os custos iniciais de moradia, de qualquer coisa que você precise aqui. Então eles cobrem todos os custos do aplicante. O aplicante tem que daí se responsabilizar pelos custos da família. Então você tem que pagar os custos consulares da família, né? As taxas, todas as taxas para os familiares se você estiver levando alguém junto, você tem que pagar para todo mundo. O consulado pedia também que você provasse que você tinha fundos para conseguir sustentar a sua família nesse período de tempo também. Então, eu não vou falar os valores assim, porque eles já mudaram da época que eu vim, né? Vai fazer 3 anos agora, esse ano em setembro que eu fiz esse processo, então os valores mudam, né? E as regras imigratórias na Inglaterra mudam bastante, então não adianta eu falar aqui, tem que ver o que tá atualizado para saber o que tá pedindo hoje, mas eles pediam que você também mostrasse que você tem como fazer o sustento da família que você tá levando junto com você. Tá? Então, mas a partir do momento que a gente mandou todos os documentos, mandou tudo certinho, mandei do meu esposo
e das crianças, a gente enviou tudo. A gente foi até o consulado, fez as digitais e depois veio para nossa casa o visto para todo mundo, né? Então eu ganhei o visto como enfermeira, que me dá o visto, me dá o direito de trabalhar como enfermeira. E o meu marido ganhou o visto que ele pode trabalhar no que ele quiser, ele pode trabalhar como autônomo ou empregado, e as crianças ganharam vistos de dependentes, né? Então, mas assim, quando eu vim pra cá, isso é importante falar, eu tinha um pré-registro que eles chamam. Então, eu tinha um pré-registro que fica pendente. Quando eu cheguei aqui, eu tinha que fazer um teste prático, que é chamado OSCE. Então, esse teste prático, quando você chega aqui, você tem 3 meses para fazer esse teste para finalmente pegar o seu registro definitivo como enfermeira. Então, ficava uma pendência, tipo assim, você pode ir atuar em hospital, mas você ainda precisa fazer esse teste para comprovar que você realmente pode pegar o seu registro definitivo. Então, chegando aqui, demorou mais ou menos um mês para eu começar a trabalhar. Quando eu comecei a trabalhar, eu fiquei um mês estudando para esse teste prático. E assim, eu ficava desesperada pensando, né? Meu Deus, se eu não passar nesse teste prático. Tinha 2 chances quando eu vim. Hoje em dia eu acho que já é 3 até. Mas quando eu vim tinha 2 chances para você passar ou você voltava embora. E eu ficava assim, meu Deus, eu tenho que fazer esse teste prático e eu tenho que passar. E daí eu estudei, né? Como todo esse processo aí, na verdade. Estudei para esse teste prático. Quando eu fui fazer esse teste prático, né, era numa outra cidade, uma cidade acho que dá umas 2 horas uma hora de trem daqui. Então fui pra lá, né? O hospital pagou o hotel, pagou a estadia lá e tal. E no outro dia de manhã eu tinha que fazer esse teste prático. Assim, estudei muito pra esse teste prático, mas eu tava assim, num medo, gente, porque é assim, são situações clínicas. Então, como aplicar uma injeção intramuscular, passar uma sonda, são coisas desse tipo, sabe? Só que tem uma pessoa que fica te observando e aquela pessoa fica te avaliando. Ela não fala se você passou, se você não passou. Você tem um tempo pra fazer tudo dentro dos passos que você aprendeu, sabe? Tem que ser tudo assim, não pode errar nada, porque senão eles falhavam a pessoa, né? E eu, meu Deus, num medo, assim, olha, tremendo, né? Todo mundo ficava assim, aterrorizado, foi o maior terror quando, né? Então, daí eu fiz o teste prático, não fiquei sabendo se eu tinha passado ou não, era uma sexta-feira. Eu liguei chorando pro Ricardo e disse, meu Deus, amor, eu não passei, meu amor, meu Deus do céu. E assim, ó, enquanto a gente tava aqui e eu não tinha passado, eu ficava recebendo menos, assim, o salário, sabe? E a gente não tinha condição de aguentar muito tempo comigo recebendo pouco, sabe? E eu disse pra ele, eu não passei. Eu tava crente, assim, que eu não tinha passado, sabe? Não, assim, eu tinha certeza que eu não tinha passado. Assim, chorei o fim de semana todo, assim, eu pensei, meu Deus, eu vim até aqui e não é possível que eu não vou conseguir esse negócio, assim, porque eu tinha certeza que eu tinha feito vários erros durante a prova prática, sabe? E então, foi o terror, assim, né? Aquela ansiedade, assim. O que aconteceu, né? Chegou na segunda-feira, eu recebi um e-mail, eu tava no trabalho, né? Porque eu já trabalhava como se fosse uma técnica de enfermagem já no hospital, né? Porque quando tu chega aqui, até tu receber o registro definitivo, você fica tipo como técnica de enfermagem. E eu tava lá e tal, daí eu olhei no e-mail, e daí apareceu no e-mail, oh, congratulations, you have your PIN, sei lá, dizendo que eu tinha conseguido, e eu não acredito. Não, eu tinha certeza que eu não tinha conseguido. Gente, aquilo assim me deu uma alegria muito grande, foi uma felicidade muito grande, eu não acreditei. Eu tenho certeza, todos os passos da minha vida, assim, eu considero muito que Deus coloca a mão e Ele sabe muito bem o que, né, o que faz. E Deus me ajudou a passar naquilo ali. Mas vocês não vão acreditar, assim, eu vou contar isso só em off, assim, né? Que foi uma coisa que aconteceu e foi uma coisa que eu, assim, até hoje eu não acredito e não sei o que foi, sabe? Daí eu tinha minha preceptora, né, que tinha me ensinado todo esse um mês, esse teste prático. Ela que tinha me ensinado, tinha, né, falado como é que fazia tudo, tal. E ela chegou e me disse, eles não te falaram? Eu, assim, falaram o quê? Eles,
eles não te falaram? Eu, não, falaram o quê? E daí ela contou, não, porque lá do centro do treinamento, lá do centro do teste, eles ligaram e disseram que eles nunca viram uma enfermeira fazer a prova como você fez. Que eles estavam impressionados e mandaram parabéns que eles nunca tinham visto. Gente, não é não é assim pra me achar nada, não tô falando isso porque eu nunca nem acreditei e eu nem sei o que eu fiz. Eu acho que talvez seja esse nosso jeito meio brasileiro de ser, né? Que a gente é muito carismático, que a gente eu, pelo menos, né, quando eu vou tratar um paciente, eu tento tratar assim como se fosse alguém da minha família mesmo, né? Então acho que talvez seja isso, né, que a gente tem esse jeito mais acolhedor, né? Então era boneca, era uma pessoa na hora do teste prático, sabe? Era uma pessoa, eu tive que fazer o exame físico nela, era uma das partes da prova. Então, na hora do exame físico, eu fiz assim como se fosse paciente mesmo, assim, eu entrei totalmente na situação prática mesmo e tratei ela como se eu fosse tratar qualquer paciente como eu trato, né? Então, foi uma coisa muito gratificante, assim, saber que tinha sido uma experiência boa, assim, e que eu tinha finalmente conseguido. Não foi um caminho fácil, sabe? Várias vezes eu tive que estudar. Sempre foi assim, sabe? Estudando à noite, estudando de madrugada, estudando na hora do trabalho, na hora do intervalo, no ônibus, sabe? Sempre, sempre, sempre assim. Desde o inglês, do prova teórica, aqui, sabe? Sempre, sempre. E o meu marido, o Ricardo, sempre me dando suporte, assim, porque com as crianças, né? Ele sempre assim, ele ficava com as crianças, eu ia estudar. Ele ficava com as crianças, eu ia estudar. Ele dizia, amor, eu preciso estudar. Ele pegava, saía com as crianças, eu vou sair com eles e tu estuda. Então, assim, não foi uma vitória só minha, foi uma vitória nossa enquanto família, né? E foi muito legal a experiência, tem sido muito bom, tem sido muito legal trabalhar aqui na Inglaterra. E é isso, gente. Só queria dividir com vocês, se alguém tem esse sonho de um dia trabalhar em outro lugar, fazer alguma coisa, ou qualquer que seja o sonho, se é passar num concurso, se é qualquer coisa, eu sempre digo que basta ir atrás, manter o foco, não perder o objetivo que dá certo, tá? Confia, vai, dá tudo de si, que é possível pra todo mundo. Então é isso, gente. Obrigada por assistir. Se você gostou, deixa um joinha, tá? Deixa no comentário qualquer pergunta que vocês tiverem, eu vou ter o maior prazer em responder, tá? E é isso. Se inscreve aí no canal, tá bom? Pode já se inscrever. Beijo, tchau!